Uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui de novo, né? Primeiro estudo do ano que eu estou fazendo aqui. Muito bom sempre poder compartilhar um pouquinho dos estudos que a gente é solicitado a fazer. E cada vez que a gente revisita um tema, por mais simples que possa parecer para quem já está familiarizado com a doutrina espírita, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Então, tem novidades no estudo, para quem não sabe ainda, só que eu só vou contar no final, né, para vocês ficarem bem apreensivos, bem acordados, assim. E aproveitar que tem pouca gente, não sei se eu tenho essa permissão, para caso tenha alguma dúvida, para a gente ir trocando durante o estudo, para ficar uma coisa um pouco mais produtiva, vamos dizer assim. Se chegar a gente a mais e começar a ter muitas perguntas de forma que a gente vai afetar o tempo, aí eu vou solicitar que a gente faça perguntas no final ou depois que terminar o estudo, tá? Eu só vou pedir um favor, porque eu não estou vendo o relógio aqui. Quando estiver faltando 15 minutos, se você puder, a partir desses 15, a cada 5 minutos me dá um toque, tá? Que aí eu vou gerenciando o tempo aqui. Bom, o estudo de hoje é sobre o céu e o inferno. Quem já leu o livro Céu e Inferno? Alguns não leram ainda, né? Não tem problema. É um tema bastante interessante, é um livro, assim, bastante pedagógico, bastante didático no que diz respeito à existência do céu, do inferno, se existe anjo, se existe demônio, né? Qual é a visão que a doutrina espírita, consequentemente os espíritos, dão a respeito desses temas que vieram assombrando a nossa mente durante muitos e muitos anos, né? Fazendo muitas pessoas irem para a fogueira, fazendo muita gente ser cerceada da sua liberdade de pensar dentro das instituições religiosas. E a ideia que a gente vem trazer é justamente desmistificar um pouquinho a questão do céu e do inferno, né? Usando como base principalmente o livro Céu e Inferno, nos capítulos 3 e 4. Bom, eu trouxe para a gente começar falando a visão de penas e gozos futuros, né, que trazendo na nossa terminologia espírita, ela está presente em todas as religiões, né? Até mesmo em algumas correntes filosóficas, quando não são nihilistas, né, aquelas que acreditam que depois dessa vida nada mais existe, todas elas têm alguma coisa, ou vai para o céu, ou vai para um plano superior, ou vai para o inferno, ou um plano inferior, mas todas elas têm essa intuição, porque isso está na lei divina, e a lei divina está gravada na nossa consciência. Então, mais ou menos, nós temos a intuição de que algo bom ou ruim pode acontecer com a gente, dependendo dos nossos atos. E o que eu vou elencar algumas das religiões mais, vamos dizer, das maiores, elas também têm essa visão de ou um céu, ou um mundo superior, ou um inferno, um mundo inferior. E para começar, a gente vai falar sobre o budismo, né? Uma religião bastante antiga, né? Que tem alguns conceitos similares à doutrina espírita, como por exemplo a reencarnação, né? E o budismo também tem essa questão de ser recompensado em estar em um mundo feliz, ou castigado entrando num mundo infeliz, né? Tem um conceito no budismo que se chama roda de samsara. Esse é um conceito que eu não conhecia, que eu aprendi nesse estudo, daí o primeiro ponto que a gente aprende, que basicamente ele diz respeito ao espírito que ele vai reencarnando em diferentes mundos. Ora pode ser em mundos felizes e ora em mundos infelizes, assim como na doutrina espírita também, só com algumas particularidades, né, que a gente vai trazer a discussão aqui com a luz da doutrina espírita. Nessa roda de samsara, eles dividem os mundos em mundos celestiais, né, que é parecido com o da doutrina espírita, com os mundos humanos, esse que nós vivemos hoje, com os mundos dos animais, com os mundos dos guerreiros, é onde eles reencarnam para batalhar, para desenvolver essa questão, né, da sobrevivência, para os mundos insaciáveis, né, o próprio nome já diz, nada do que se faz lá sacia, nem o corpo, nem o espírito.
e para os mundos infernais, que seriam os infernos, né, que a gente conhece. E a transmigração de um mundo para outro não necessariamente se dá nessa ordem, que é a diferença que tem entre a doutrina espírita. Hoje eu posso estar num mundo humano e depois eu posso regredir para um mundo infernal, né? Então há uma certa diferença. E essa roda de samsara, ela deixa de existir quando a alma expia todas seu karma e entra no estado de nirvana, onde ele não precisa mais reencarnar. É bem parecido com o da doutrina espírita também, né? A diferença é que a gente, como é ensinado na doutrina espírita, o espírito sempre progride. No máximo ele estaciona, mas ele jamais regride, até por uma questão lógica, né? Imagina um espírito inteligente, né? Imagina um espírito de um Einstein encarnando num cachorro, né? Seria um cachorro que ia resolver equações muito complexas, né? Teorias da relatividade, por aí vai. Então essa é uma particularidade. Você vê que é notório também a questão de penas e gozos de acordo com os atos da pessoa, do fiel ao budismo no caso. O hinduísmo, também uma outra religião que tem alguns conceitos similares à doutrina espírita e também está muito próximo do budismo, também tem essa roda de samsara, que o espírito vai evoluindo ou regredindo de acordo com os seus atos, né? E uma questão que é bastante interessante aqui é que o espírito ele pode reencarnar no corpo de um animal, né? Que também nós já conversamos, né? Que não seria viável, visto a evolução moral e intelectual de um espírito, encarnar no corpo de um animal. Como eu vi a nossa companheira falando ali, né, tem psicose, tá afiada, isso aí. Qualquer coisa a pessoa ajuda ela, ele está atento. Uma outra questão interessante é que o hinduísmo divide esses mundos em 14 níveis, né? Então, desde os mundos mais infelizes, navega-se por 14 esferas até chegar ao mundo feliz. E o que eles chamam de bhuvanas, que são esses estágios de evolução. E vai de acordo com o nível de consciência também. Muito parecido com o budismo, que é muito parecido com o espiritismo, que a gente está conversando, né? Uma outra que é bastante interessante é a do islamismo. E aí a gente vai ver uma similaridade bastante grande com o que a gente conhece hoje, né? No islamismo, a figura de Deus é chamada de Alá, que também tem aquela visão de que Deus criou o planeta, né? O mundo, o planeta Terra, e traz a vida. Depois que a gente viver tudo que tem que viver, vai haver um juízo final, como acontece no cristianismo, né? No cristianismo, que eu não vou dizer primitivo, porque o cristianismo primitivo, a doutrina espírita vem revivendo, né? E mostra que não haverá juízo final, como a gente conhece nas figuras das outras religiões. Mas é um conceito que o islamismo trouxe também do cristianismo, né? E esse julgamento é um julgamento definitivo. Aqueles que ressuscitarem para o juízo final vão ser julgados e destinados ao céu ou ao inferno de acordo com as suas obras também, né? Também está aí o conceito de penas e gozos futuros. Nota que a consciência do ser humano já vem desde muito trazendo aquela questão de que ou eu vou para o céu ou para o inferno, ou eu sou um bom moço ou boa moça e vou para o céu, ou então eu vou para o inferno, né? O inferno, também no islamismo, ele é descrito como um lugar preto com fogo ardente, né? A figura que se tem, também como se tem no cristianismo, a figura do inferno em chamas, de enxofre, que as pessoas sofrem, rangem os dentes e o diabo fica tentando, fazendo as pessoas sofrerem cada vez mais. Essa figura ela vai estar repetida com mais ou menos impressionável em diversas religiões, né? E no islamismo também tem. E esses castigos que as pessoas vão ser submetidas no inferno muçulmano é chamado Guena, né? Mais uma informaçãozinha interessante. E esses castigos, há uma diferença do cristianismo, é que esses castigados, eles podem, sim, se arrependerem, voltar ao paraíso, ou irem para o paraíso, que é uma pequena diferença que tem com o inferno cristão,
né, como que a gente conhece da igreja, né, protestante, católica, porque uma vez julgado, acabou, não tem volta, como diz aí, perdeu o playboy, né? Então a questão é se há o arrependimento e Deus vê que o arrependimento foi de coração, ele pode ser convidado a ir para o paraíso, que é uma bênção, né, para aquele que está no inferno. Uma questão interessante é que o inferno muçulmano, o céu muçulmano, ele é machista. Alguém sabe por quê? Ninguém? Para ganhar as virgens, é isso? Exatamente. A descrição do céu é muito parecida com a descrição do céu que a gente vê na Bíblia, né? A descrição do inferno, do céu cristão, onde fala que tem leite e mel, aquela coisa bonita, onde os rios são de leite e mel, né? Imagina, aí para o céu a gente vai engordar, ficar tomando leite e mel o tempo todo nos rios, né? Mas o que acontece é que os homens do sexo masculino que vão para o céu, eles são recompensados com mulheres. E eu fico pensando, e as mulheres? Né? Vão servir aos homens. Que elas conseguirem ir para o céu, vão servir os homens. Dependendo do homem, pode até ser uma coisa legal. Mas se for um homem chato, né? Eu, machista? Que isso? Deixa disso. É um prêmio para ela. É um prêmio, né? Já pensou? Pra poder servir a nós? A nós ainda, hein? Que eu vou falar, né? Mas aí é outro ponto de vista, né? Imagina, se uma às vezes já dá certo trabalho, imagina 7, 20, 27, né? Ia ficar difícil conseguir lidar com todas ao mesmo tempo, né? Mas brincadeiras à parte, vocês notam que há uma questão machista aí. Você vê a questão machista, do machismo, muito entranhada no islamismo por essa questão, né? Não sei hoje como é que está essa questão dada a atualidade, né? O conhecimento com outras religiões, a própria globalização, as mulheres tendo cada vez mais liberdade, se elas aceitam esse inferno ou não. Os homens devem acreditar sem questionar. As mulheres, não, peraí, esse céu de vocês aí está muito esquisito, eu quero um céu que me dê benefícios também, não só para o homem, né? Mas às vezes também a gente esquece de dizer que quem vai para o céu e o inferno não é o corpo, é o corpo que tem a anatomia de ser homem ou mulher. Quem vai para o céu ou o inferno é o espírito, que aí difere se é homem ou mulher, né? A doutrina do espírito explica isso bem para a gente. Bom, mais uma questão que é diferente do cristianismo é que o céu e o inferno muçulmano ou islâmico também são divididos em diversos graus, né? Então não é o inferno definitivo ou o céu maravilhoso. Há também as gradações. Na medida que o espírito merece, ele vai para uma esfera de acordo com a sua vibração, trazendo já a nossa terminologia espírita. No protestantismo e um pouquinho também do catolicismo, traz algumas questões que são muito similares a todas as outras, com a exceção de que a gente também não reencarna, né? Como também os muçulmanos não creem em reencarnação. Há também a ressurreição dos justos, e dizem que Maomé uniu alguns conceitos do cristianismo e de uma outra, que eu esqueci nesse momento, mas que eu vou lembrar depois pelas vias inspirativas aqui. Que também há um juízo final, né? E o livro do Apocalipse, eu não sei quem já teve o privilégio de ler, é um livro terrível, né? Terrível porque qualquer pessoa que leia, que não tenha o mínimo de discernimento, vamos dizer, espiritual, vai se assustar demais. Eu não sei se algumas pessoas já devem ter ouvido das outras vezes que eu falei aqui, falei um pouquinho da minha experiência. Eu tive uma criação dentro da igreja evangélica. Chegou a um determinado ponto da minha infância, pré-adolescência, que eu comecei a falar: eu não quero ir para o inferno, de jeito nenhum. Porque na época, meu pai comprou um livro que descrevia com riqueza de detalhes, uma das interpretações do Apocalipse, descrevia com riqueza de detalhe como que seria o inferno, e como que seria o inferno na terra. E aí eu li aquilo, e cada página que eu passava eu virava mais crente.
cada página que passava, eu tirava mais nota boa na escola, eu respondia menos meus pais, eu falava menos palavrão, porque criança, né, misturada, aquela coisa toda. Usava cada vez mais, praticava com mais fervor os dogmas da religião, porque eu não queria ir para o inferno. Eu estava começando a ficar meio tantando as ideias. Mas eu era garoto, devia ter 12, 13 anos de idade. E aí foi o tempo passando, algumas coisas foram clareando para mim, mas a questão que quero deixar é: qualquer pessoa que não tenha o mínimo de preparo para ler a respeito a Bíblia de modo geral, um mínimo de conhecimento, não só espiritual, mas histórico também, a pessoa pode entrar num certo fanatismo, né? Numa questão onde a pessoa pode deixar de viver em sociedade até. E até filmes que falam a respeito de inferno, não sei quem já viu aquele filme com Keanu Reeves que se chama Constantine, né? É um filme interessante, bacana, mas que retrata um pouco como seria esse inferno. A diferença é que eles conseguem resgatar, né, as pessoas lá do inferno. Um outro filme bastante interessante, que é um filme evangélico, vamos dizer assim, protestante, é um filme chamado Deixados para Trás, onde o autor do filme, o redator ou o diretor, deixa assim muito claro como que seria o apocalipse na Terra, o tal do anticristo, que todo mundo fala que é um presidente, né? Todo mundo fala que tem que ser o presidente dos Estados Unidos. De onde que tiraram isso, gente? Né? E aí a gente às vezes acaba entrando nessa onda, começa a repetir certas coisas, e às vezes de tanto repetir, de tanto ouvir falar, mesmo espíritas acabam acreditando, né? Não, esse aí é o anticristo. Não existe anticristo. O anticristo é o mal de maneira geral. Tudo aquilo que é contrário ao bem é o anticristo, né? Então, nesses filmes e algumas literaturas, deixa muito claro essa questão do juízo final, do apocalipse. Então, recomendo a leitura da Bíblia, sim, não só como um livro de conhecimento religioso, mas também como cultural, mas com ressalvas. Tem que ler com alguma prudência, com crivo, de preferência consultando outras fontes, para que não venha incorrer nenhum tipo de julgamento, até de outras pessoas, de religiões e por aí vai, né? E esse juízo final, a ressurreição, está muito bem descrita no livro do Apocalipse, que está repleto de simbologias. E para a gente que é espírita, todos são espíritas aqui? Ou tem alguém que não se reconhece espírita? Todos são espíritas. Então posso dizer nós tranquilamente. Então, para nós que somos espíritas, quando pegamos o livro do Apocalipse ou da Revelação, como chamam os testemunhos de Jeová, a gente vê que é um tratado de mediunidade. O que é o livro do Apocalipse? São João, apóstolo, foi para uma ilha de Patmos e lá teve transes mediúnicos aos montes e começava a relatar tudo que ele via em visão mediúnica, né? E ali ele foi. Aí tem, sim, claro, seus significados. Tem estudos que falam que as revelações vistas ali são coisas que aconteceriam num curto período de tempo daquele momento da revelação. Tem outros que dizem que era a revelação da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, e outras coisas que ainda estão por vir. São interpretações apenas. Dando continuidade, muito parecido também com as outras religiões, com exceção da reencarnação, também a destinação do céu e do inferno. Só que o inferno e o céu protestantes são mais radicais, né? Porque se você está no céu, ok, vai ser feliz eternamente, tocando harpinha, violino, né? Quem for para o inferno, perdeu o Playboy. Vai ficar eternamente. E a do católico é um pouco diferente? A do católico tem uma pequena diferença, porque eles, antes de chegar no inferno, tem outros 2 estágios que a pessoa pode se arrepender, dependendo, por exemplo, por eles não acreditarem em reencarnação, e já adiantando um pouquinho, por eles não acreditarem em reencarnação, mas terem o conhecimento da reencarnação, porque no Concílio de Nicéia foi tirado da Bíblia todas as evidências de reencarnação, uma criança não tem consciência dos seus atos, mas uma criança também pode não ser batizada. Logo, se ela não for batizada pela doutrina, inferno. Mas se a pessoa não tem consciência do que fez ou deixou de fazer, não fez bem, mas também não fez mal, não é justo, não seria
justo da parte de Deus jogá-lo no inferno. Então eles colocam no limbo, né? São aquelas crianças. E até recentemente houve discussões no Vaticano a respeito de qual era a idade que a criança seria destinada ao limbo, se seria 9 anos, se seria 12 anos, enfim. Cada hora eles mudam essa coisa. Deixou, eles tiraram agora. Né? Tiraram? Agora parece que o católico aboliu o limbo. Então espero. Eu sei disso porque um amigo meu ficou desesperado. Meu Deus, tiraram o limbo. E o que aconteceu? Assim? Pois é, e o que aconteceu com quem já estava lá, né? E são questões lógicas, por isso que. Foi redistribuído, né? Fez um randomize lá, ó, você vai para o inferno, você vai para o céu, você tem cara de que vai fazer maldade, então você vai para o inferno. Você tem 12, então, já vai para o inferno. Pois é uma questão assim, por isso que o pessoal quando vai discutir religião com espírita fala, você é muito chato, você leva tudo ao pé da letra, você é muito lógico, você leva tudo na razão. Mas é assim, como disse Galileu, eu sou impossibilitado a crer em um Deus que me deu inteligência e razão e me impeça de utilizar. Né? Se Deus me deu razão, inteligência, intelecto, eu vou usar. E vou usar para tudo, não só para os assuntos de ordem intelectual, de ordem relacionados a trabalho, a evolução material. Também no que diz respeito à evolução espiritual, à religião, à moral espiritual, enfim. Né? Então essa é uma outro estágio, né? Que seria o limbo. E tem o purgatório, que seria uma questão até curiosa, porque não existia purgatório. Mas aí eles viram, lá nas esferas da igreja, que os padres, as freiras, os bispos, os cardeais, de vez em quando aparecia, depois de terem morrido, pedindo para fazerem preces por eles. Ué, mas espera aí, se é céu ou inferno, por que ele voltou pedindo para fazer prece por ele? E aí, como eles não tinham mais o conceito de reencarnação, né, eles tiraram isso do mapa deles, eles falaram, não, espera aí, a gente não pode dizer nunca que um padre vai para o inferno. Então vamos dizer que um padre, no máximo, vai para um purgatório. Alguém que tenha cargo na igreja, ou que depois foi estendido para o resto dos fiéis, que é todo mundo que foi batizado, mas que não andou conforme a cartilha do Evangelho, vai para o purgatório. E lá nesse purgatório não é um sofrimento, mas é um sofrimento, né? E dependendo do arrependimento, da purificação que há nesse espírito, ele pode ir para o céu ou para o inferno. Então foi um truque intelectual que a igreja criou para poder suprir a ausência da reencarnação. Então, mais uma questão aí que está inclusive no cristianismo, que há penas e gozos futuros e estágios também, né, de penas e gozos. No caso, só de penas, né, porque existe só o céu para o cristianismo. E no judaísmo, né, lembrei, tá vendo? As inspirações. Maomé criou conceitos do judaísmo e do cristianismo para montar a religião. Não há uma definição clara no judaísmo de céu e inferno. E o judaísmo, assim, eu diria uma cultura tão rica que tem judeus até que acreditam em reencarnação. Tem outros que não. Tem uns que acreditam em céu e inferno, tem outros que não. Tem outros que dão uma visão de céu e inferno muito parecida com o que nós damos também, de estado de espírito, né, que eu vou aprofundar mais à frente. E há um lugar para alguns, né, e aí considerando aqueles que acreditam que há uma destinação, que as pessoas purgam os males, e outros que vão para um céu, para um paraíso, alguma coisa assim, né? Há os que acreditam na reencarnação e também os que acreditam na ressurreição, tal qual os cristãos e os muçulmanos também, né? Então o judaísmo, ele assim, é uma religião muito rica, exige um estudo muito mais aprofundado, mas já dá para a gente entender que também tem as suas penas e gozos, né? Vai ser recompensa ou castigo conforme as suas atitudes aqui na Terra. Tudo isso para trazer à luz a questão de que há penas e gozos em todas as religiões, e como que o Espiritismo, né, no século XVIII, lá do século XIX, começou a trazer todas essas questões à tona e começou a questionar mesmo
apresentar, não, peraí, o céu não pode ser isso, o céu não pode ser aquilo. E aí a gente vai começar a questionar também, até com base na ciência, porque a gente também não bota a ciência de lado, como fazem algumas religiões. O que Kardec nos orientou? A gente vai aonde a ciência para. Se a ciência trouxer algum conhecimento que vá fazer luz, ou até contradizer qualquer ponto que tenha se colocado de ordem científica, fiquemos com a ciência e avancemos. E a ciência foi muito clara em dizer que existem vários mundos, que a Terra não era o centro do universo. A Terra, na época lá abrâmica, era o centro do universo. Por isso que falava-se que o céu era em cima e o inferno era embaixo. Né? Com a evolução da ciência, da astronomia, verificou-se que, peraí, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. E aí começou a tornar o Sol o centro do universo e começaram a constatar que existiam outros planetas. Daí a gente já começava a levantar reflexões. Espera aí, se existem outros planetas, existem outros Jesus Cristos? Existem outros céus e outros infernos? Ou será que esses planetas são céus e infernos? O que é embaixo, o que é em cima agora? Né? Exatamente. E aí, com o avanço da astronomia, verificou-se mais uma coisa. Espera aí, o Sol é só uma estrela, dentre outras bilhões de estrelas que existem no universo, que tem bilhões de planetas rodeando essas estrelas, que tem bilhões de galáxias e por aí vai. Espera aí, e vida em outros planetas? E céu, inferno? Alguma coisa não está fechando nisso aí. E essa questão, não existe cima e embaixo no universo, né? Existe o espaço. E essa questão de cima e embaixo é um referencial. Então vamos falar que o nosso inferno é na China e o céu deles é aqui, né? Questões assim de cima e embaixo é ponto de vista, é referência. Então, o que a doutrina espírita vem trazer luz para a gente? A primeira coisa, que é um dos pontos básicos da doutrina, né? São 5. Vamos ver se o pessoal está atento aí. Primeiro, existência de Deus. Segundo, pluralidade dos mundos habitados. O que quer dizer isso? Que todos os mundos têm habitação, seja encarnado ou não, mas habitação sempre terá, nem que seja espiritual, como nos mundos transitórios. Outro, imortalidade da alma, reencarnação. Tá faltando um, hein? Eu esqueci. Comunicabilidade dos espíritos. O que quer dizer isso? Mediunidade. Né? Vamos trazer, então, para começar, a existência do espírito, né? A imortalidade da alma. Se a alma é imortal, depois dessa vida, o que acontece? Aí os espíritos falam, existem espíritos evoluídos. Espera aí, espíritos evoluídos? Como? O espírito, ele reencarna. E aí, na medida que ele vai reencarnando, ele vai evoluindo. Tanto encarnado quanto desencarnado. Né? E é um erro, às vezes, as pessoas às vezes cometem. É um erro conceitual, obviamente, isso não vai mudar nada. Os nossos bônus horas, né? Para a gente ir para o nosso lado ou não. O espírito também evolui enquanto está desencarnado. Né? Então, é muito comum, às vezes, até nos filmes, né, que a gente vê espíritos que passaram recentemente, falar, mas como que pode? O meu filho não falava desse jeito, não se expressava dessa maneira, como é que ele pode agora estar se expressando, falando em Jesus, falando disso, falando daquilo de forma mais doce? Não é o meu filho, mas ele falou todos os detalhes íntimos da nossa vida lá dentro de casa, apelidos que eram coisas só da família, né? Aquelas coisas internas. E aí? O espírito também evolui do lado de lá. E do lado de lá é muito mais fácil do que aqui. Alguém sabe dizer por quê? Por que evoluir no plano espiritual é mais fácil do que na Terra? Mais ampla visão. Porque funcionam de forma mais, né? A nossa visão, a audição e outros que o nosso corpo não permite expressar aqui, né? Oi? Exatamente, não há obstáculo.
Outra questão, a gente quando desencarna, a gente vai para onde a gente se finaliza. Quando se a gente tem alguma evolução aqui, como diz Emmanuel, somos de evolução mediana, chegamos do lado de lá, a gente vai se sintonizar com os nossos semelhantes, né, que estão na mesma faixa vibratória. E se desejarmos evoluir, o próprio grupo vai ajudar a gente a evoluir. A diferença aqui não. Aqui a gente está misturado. E às vezes a gente está tentando evoluir e tem outro aqui querendo dar uma rasteirinha na gente, né? Então, por isso que se torna um pouco mais difícil. E aí essa evolução vai se dando em diferentes mundos. E hoje a gente está aqui na Terra. A gente já reencarnou bastante, né? Já fomos bárbaros, passamos por várias idades aí do nosso planeta e hoje estamos aqui. E vamos continuar evoluindo. Mas espera aí, cadê o inferno? Onde que está o inferno nessa... Se a gente não reencarna. Está dentro da gente. Está dentro da gente. Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Cadê o inferno? Se a gente nasceu, continua reencarnando. Estado, né? É um estado. É um estado de consciência. E que não é permanente, pelo menos aqui. Graças a Deus que não é permanente. Pode ser muito longo, né? Na literatura espírita a gente vê casos de espíritos que ficam vidrados em uma ideia fixa por muitos e muitos anos, que é um estado de espírito ruim, um estado de consciência ruim, às vezes preso na vingança, às vezes preso nas questões materiais, e isso vai trazendo para ele só prejuízos, até um ponto que ele não vai aguentar mais, né? Como o próprio Kardec diz, o progresso vai arrastar ele. Nem que ele seja transferido para um mundo equivalente à vibração dele, mas vai chegar um momento que ele vai ter que evoluir, não tem jeito, porque ninguém consegue ficar no mal por muito tempo, né? E aí o espírito vai evoluindo, e cadê o céu nesse meio termo aí? Está no mesmo lugar, ou seja, a pessoa que está lá no umbral também tem o céu dentro dela. Olha que coisa interessante. A questão é olhar para dentro, colocar luz às sombras que tem dentro da nossa consciência, limpar tudo, não é jogar para debaixo do tapete, né? Limpa tudo, olha o céu aqui, né? É como duas pessoas, um músico e uma pessoa que não é músico. Se coloca para tocar sei lá, eu gosto muito de Chopin. Coloca para tocar Chopin. O sentimento que vai causar na pessoa que é músico vai ser um sentimento, nossa, que coisa maravilhosa, né? Dependendo da música, aquela noturna em Ré menor, tem umas músicas muito bonitas no piano, a pessoa vai ficar emocionada, vai ficar abismada com aquela coisa, vai trazer recordações boas, um estado de espírito tranquilo. Em contrapartida, a outra pessoa que não entende nada de música, vai olhar e falar assim, beleza, toca um pagode aí agora, né? Não que o pagode seja melhor ou pior, mas é só para fazer uma alusão, né? A questão é que um espírito evoluído e um espírito em evolução, que ainda está em degraus muito inferiores, eles às vezes podem estar no mesmo lugar. Eles não precisam necessariamente estar em planos diferentes para dizer que um está feliz e o outro está infeliz, né? Não é assim que acontece às vezes no nosso cotidiano? Aquele filme Nosso Lar, ele dá André Luiz tem aquela fase lá do umbral, aquele pensamento todo. Quando ele for melhor e tal, tem um momento em que ele cai a vibração dele, ele volta lá para aquele pensamento do umbral. Exatamente. E ele já estava numa situação legal, né? Já estava numa situação legal, tinha se arrependido do que fez. Quer dizer, a vibração dele naquele momento caiu e o pensamento voltou à sintonia dos umbrais, né? Ele não regrediu. Ele não regrediu. Até porque o pensamento, a vibração dele entrou em sintonia com... Exatamente. Até porque não tem aquela coisa assim, a gente está no estágio mediano de evolução. Então a gente está muito perto do umbral. Ao mesmo tempo a gente está perto de algumas colônias que tem que ter algum mérito para chegar até elas. Mas é sempre assim, ó, uma faixa. Para nós é uma faixa. E a gente está no meio dessa faixa. Qualquer deslize, ó,
Às vezes a gente está com uma falsa impressão de que a gente já adquiriu alguma... Nossa, situação que eu estou é boa demais, né? Gente, situação que eu... E aí a gente passa por uma, sai aqui lá de fora, e alguém futuca naquela ferida nossa, e aí... exatamente. Eu caí? Não, eu era aquilo. Eu sempre fui assim. Né? Aquilo ali estava em mim. Exatamente. A pessoa está em processo, ela está procurando melhorar. Né? Na psicologia, eles falam, na Jungiana, no caso, que tem um conceito de máscaras, fala, é uma máscara. Natural, todos nós temos máscaras. Nós vestimos máscaras de acordo com o ambiente que nós estamos. No trabalho a gente é uma pessoa, em casa a gente é outra, no centro espírita nós somos outro, na rua nós somos outro. A ideia, o que nós queremos fazer é introjetar para dentro do nosso eu as lições evangélicas, de forma que eu seja eu mesmo, né, cristão, em qualquer lugar que eu esteja, né, sem que eu tenha que vestir máscaras. Ou então que a gente seja um pouquinho mais indulgente com o outro, né, que, nossa, ele é espírita fazendo isso. E a vibração, ó. Ele é não sei o que fazendo aquilo, né, e é uma possibilidade, né? Qualquer um de nós, na condição que nós estamos, a gente vai descer a tamanca também. Com certeza. Né? É um processo. Não é desculpa para a gente descer a tamanca, não. Exatamente. A gente tem que se vigiar o tempo todo. Mas há quem diga que os espíritas são os maiores devedores, né? São os trabalhadores de última hora. Porque justamente precisa desse conhecimento todo, dessa forma, dessa última oportunidade, né? Num período de transição que o planeta está passando, para ou vai ou vai. E se não for, vai para o mundo inferior. Para algum lugar vai ter que ir. De preferência, à frente e ao alto. Dando continuidade. A suprema felicidade do espírito, ela só é alcançada depois de ter passado por 2 tipos de progresso. São 2 asas, né, que as pessoas fazem a figura. Que não pode avançar com um lado só, que senão a gente fica girando. Que é o lado moral e o intelectual. Quando é que o espírito vira anjo? Quando tem essas 2 asas, da moral e da intelectualidade, muito bem desenvolvidas, né? Se eu desenvolvo só a moral, se eu bater essa asa aqui, ó, vou ficar girando. Se eu desenvolver só o intelectual, também, né? Não vai dar em lugar nenhum. Então a gente tem que avançar do mesmo modo moral e intelectual. Como que a gente avança moralmente? Questão de prova. Domando as más inclinações. E como a gente doma as más inclinações? Muito bom. Fale-me mais. Disciplina. Amar a Deus. Muito bom. E ó, tá ficando bom. Tá ficando mais quente. Vamos lá. Tem uma questão interessantíssima aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bom. Caridade. É importante. Não? É uma lei que tem nas 11 leis do Livro dos Espíritos. Tem a lei de amor, justiça e caridade. Tem a lei de sociedade. Então a gente só desenvolve moralmente, gente, encarnando. Ponto. Por quê? É nas encarnações que a gente vai lidar com o diferente. Porque lidar com o igual é muito fácil. É nas diferenças que a gente vai entender que a gente tem mais inclinações. É nas diferenças, é olhando a pessoa que pensa diferente, que tem uma fé diferente, que age diferente de mim, que eu vou ser obrigado a entender que ela tem um jeito de ser, que ela tem a sua própria personalidade, e muitas vezes está em um processo de evolução diferente do meu, e eu vou ter que ser indulgente com ela, vou ter que ser paciente, e às vezes receber um tapa e ter que dar outra face. Então a gente só evolui moralmente encarnando, porque é encarnando que a gente vai conseguir amar o próximo de verdade, porque amar quem é igual é muito fácil. Por isso que evoluir no plano espiritual, quando já temos um certo grau de conhecimento, fica mais fácil, né? Por isso que no filme Nosso Lar, o Lísias estava com medo da avó dele encarnar. Por quê? Sabia que lá no Nosso Lar tudo era fluido, bonitinho,
sintonizado com a vibração deles, mas quando voltasse aqui, ó, é tudo diferente. Muita gente se arrepende das promessas que fez do lado de lá. Falou, não, eu vou ser indulgente, não, eu vou trabalhar na causa espírita, vou virar um coordenador de reunião mediúnica, vou virar dirigente de casa espírita, vou virar pastor evangélico. Quando vê o rojão aqui embaixo, fala, meu Deus, eu não sabia que era isso tudo, é muito difícil. Lá em cima é muito mais fácil. Lá em cima, né, eu já não inconsciente essas coisas de em cima e embaixo, que não deixa de ser em cima, porque fala que está em cima de Teresópolis, o nosso lar, né? A questão é, lá em cima fica muito mais fácil, porque está mais ou menos na mesma vibração. Quando vem aqui para vibrações diferentes, pessoas pensando diferentes, em níveis evolutivos próximos, né, dentro de uma faixa, mas uns mais, outros menos, aí, peraí, o negócio não é tão fácil. Eu diria que vai além de ser mais fácil, né? Lá em cima você vê mais a urgência do que você tem a acertar. Perfeito. E aí, por mais que você veja que não vai ser fácil, você tem consciência da urgência do que você precisa melhorar. Exatamente. Aqui você já não vê mais, você não lembra mais Exatamente. o que você precisa acertar. Então, se eu não lembro que eu tinha que me acertar com fulano, eu posso maltratar fulano de novo. Porque eu não Exatamente. lembro Muito bem, perfeito. E assim, eu acho que é mais urgente. É mais urgente. Quer ver um exemplo legal? Quem é que vai no médico e o médico fala assim, você pratica algum exercício físico? Todo mundo, né? Quem pratica? Eu não tenho tempo, gente. Eu não tenho tempo, não é isso? Eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu trabalho até tarde, eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para o centro espírita, eu saio do centro espírita, eu tenho reunião. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Aí você vai no médico, com pressão alta, e o médico fala assim, ó, ou você faz exercício físico, ou você vai ter 3 meses de vida. Dia seguinte, 6 horas da manhã, está lá na Terra do Flamengo. Não é assim? Isso aí não é fonte de tempo, isso é prioridade. Prioridade. Mas é o que acontece? Às vezes, é o que ela falou, estou fazendo analogia. Quando a gente está do lado de lá, a gente muda as prioridades. Né? A gente tem visão, o senso de urgência. Peraí, eu tenho que melhorar. Se eu não melhorar, o negócio vai ficar ruim para o meu lado. E aí acaba melhorando. E na saúde é mais ou menos assim. A gente inverte as prioridades quando está numa situação difícil. Raros são aqueles que não precisam passar pela dor. Ou, pela dor não. Todos passamos por dores. Mas por sofrimento para poder evoluir. Né? Então, é uma analogia que eu quis fazer. Já falei. E o lado intelectual? A gente falou que o moral a gente desenvolve encarnando e exercendo a lei do amor. E o lado intelectual? É uma lei também. Uma das leis. Não. Trabalho. Na lei do trabalho a gente desenvolve intelectualmente. Né? Tanto trabalho de ordem moral, a gente vai desenvolver mecanismo para que aquilo seja feito da melhor forma possível, quanto trabalho material também. Né? E as pessoas vão se espiritualizar, não, eu não preciso trabalhar porque o trabalho é uma engrenagem do capitalismo e eu não vou ficar dando dinheiro para o meu patrão, para andar de iate e jantar nos melhores restaurantes. Não, peraí, gente, é uma visão muito limitada de trabalho que a gente tem. Primeiro, o sistema econômico que a gente vive é o que a gente merece. É fruto das nossas atitudes. A gente é assim. E outra, a gente está trabalhando, a gente está evoluindo também. A gente não precisa pensar só no que o outro está ganhando. Vamos pensar no que a gente está desenvolvendo e contribuindo para a questão à volta, a nossa volta também. E a reencarnação é uma necessidade dos espíritos que ainda estão em processo de evolução. Esses espíritos ainda não chegaram ao céu, no ápice da evolução, mas eles estão em processo. Eles vão deixar de reencarnar quando tiverem as 2 asas muito bem desenvolvidas, moral e intelectual. Né? E para os espíritos puros, um espírito puro, Jesus. Para os espíritos puros, essa reencarnação ela é voluntária. E às vezes eles reencarnam porque querem mesmo, porque querem ajudar, porque desenvolveram tanto moralmente, já entendem tanto o coletivo,
que olham para a gente e falam assim, não, eles precisam de ajuda. Eu sei o quanto é difícil esse processo de lutar, de reencarnar e de erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes. Então eu vou lá falar um pouquinho das coisas sublimes para ele, para ver se isso pode melhorar um pouquinho a forma deles enxergarem a vida. E aí vem a primeira revelação com Moisés, falando de Deus, a segunda com Jesus Cristo, falando que Deus não era aquele ciumento, invejoso, egoísta, que ficava punindo se ele fosse contra ele. E a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, que vem mostrar pra gente tudo isso que a gente já falou até agora, né? Entre uma encarnação e outra, a gente já falou, né? A gente sintoniza de acordo com as nossa vibração, que aí é a questão do nosso lar, são as outras colônias alvorada, colônia não sei do que, tem colônias aos montes por aí, tanto boas quanto ruins, né? E esse intervalo entre uma encarnação e outra, que a gente chama de erraticidade, vai também ser classificado como céu e inferno, né? Imagina uma pessoa que não tem o conhecimento doutrinário que nós temos aqui. Desencarna. Um evangélico que não acredita, ou um muçulmano que não acredita em reencarnação, desencarna, vai para o nosso lar. O que eles vão dizer? Estou no céu, né? Vou para o umbral, meu Deus, estou no inferno. Né? Então, essa intervalo entre encarnações, onde os espíritos vão encarnando entre planos mais ou menos evoluídos, também podem ser considerados céu ou inferno. Porque tudo, essa questão de ser melhor ou pior, é uma questão de referência também. Para nós encarnar, se voltarmos ao nosso lar, não, legal, fui merecedor. Mas se nós já estamos no nosso lar e vamos para uma outra, legal, é melhor. Nosso lar para mim é normal, é a minha vida hoje. Então essa questão de ser melhor ou pior é uma questão de ponto de vista também. O que importa saber é que a evolução é infinita, que os espíritos dizem para a gente. A progressão é infinita. A encarnação se dá nos diferentes mundos, que também podem ser considerados céus ou infernos, de acordo com a evolução de cada um. Kardec dividiu, salvo engano, didaticamente, né, para a gente compreender, 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, felizes e puros, celestes, divinos, né? Onde a gente está nesse processo? No segundo estágio, em transição para o terceiro, que é o que é tão falado, né? A gente está em processo de transição para um mundo de regeneração. A gente vai ser mais feliz? Mais feliz, né? Pegadinha, viu? Perguntinha capciosa. A gente vai ser mais feliz. O mal vai ser menor, ou se não for menor, vai ser intolerado, como a gente vê hoje, né? A gente não vê mais o bem tímido. A gente não tem vergonha mais, não, eu faço bem sim. Não, isso aí está errado, não pode ser feito dessa forma, né? De uma forma ou de outra, não querendo entrar em questões políticas e sociais, a gente acaba vendo isso até nas manifestações, né? Então, isso que você falou a gente vai ser mais feliz, que é o processo de regeneração, a gente vai ser mais feliz, a gente vai se sentir mais feliz, ou do ponto de vista de olhar bem apurado, a gente vai ser mais feliz. Para eles, para os que estão acima, a gente vai ser mais feliz. Mas para a gente, será que a gente vai se sentir mais feliz? Será que a felicidade é aquilo que a gente acha que é o sentido? Não é o sentimento? Talvez seja bem mais difícil. Sim. Talvez a gente não... Porque é muito... Sei lá, quando fala assim, a gente vai ser mais feliz. Parece que todo mundo vai, tipo, entendeu? Opa, vamos da noite para o dia. Entendeu? Lembrando que todo o processo, toda essa transição é um processo. Talvez hoje a gente não sinta essa diferença, porque a natureza não dá saltos. Não é uma questão, hoje eu dormi, amanhã eu amanheci feliz. Mas se a gente observar a sociedade 50 anos ou 100 anos, e observa hoje, você diria que a sociedade é mais feliz? Comparado com o que a gente vivia no passado?
felicidade é diferente. Isso que eu estou falando. Da mesma forma que o conceito de Deus vai mudando ao decorrer do tempo, a gente começa a criar senso de justiça, senso de igualdade, senso de fraternidade, né? E é isso que vai dar para a gente o conceito de felicidade, conforme nós entendemos hoje pela doutrina espírita. Eu acho que essa felicidade é muito polêmica. Talvez um povo primitivo, naquelas... Fosse feliz naquelas Exatamente. condições. Eles têm dentro daqueles rituais deles, primitivos, eles podiam experimentar grande felicidade. Acho que foi assim. E a gente que se Coisas sensibiliza, a gente evoluiu mais evoluído, espiritualmente. não considero A que gente se tinha um Concordo. sensibiliza mais com a injustiça, mais com a dor do outro. Então, eu não sei se eu hoje sou mais feliz do que quando eu era ignorante. Talvez a ignorância Concordo plenamente leve com você. mais a felicidade. Concordo plenamente. Sabe? Então eu acho que feliz, eu acho que é possível que eu sinta mais alegria, né, de servir, assim, esses momentos alegres, né, onde a gente vem, eles sejam mais frequentes. Mas esse conceito de felicidade... Como é seu nome? Tá. Márcia, concordo plenamente com o que você está dizendo. E concordaria mais ainda se a gente não tivesse um fator aí. Deus nos criou para o progresso. Conceito de felicidade, realmente, é um conceito que a gente não tem como definir hoje. Porque a gente não sabe o que é felicidade tendo tanta brutalidade que a gente vê hoje. A gente tem momentos felizes, momentos de alegria, como que. Mas Jesus é feliz. E ele veio dizer pra gente que a gente não é feliz. Mas será que ele é feliz? É isso que eu acho. Eu acho que ele ficou extremamente triste quando ele via esse mundo, sabe? Eu não sei, eu acho que não passa pela felicidade. Talvez seja uma questão semântica. Eu acho que Sempre chega na dialética, Sabe o que está sempre chega na acontecendo? filosofia. Sim. Então, vai ter um estudo Chega, semana que vem lá na universidade. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu acho que a gente não busca a felicidade. Falta 5? Acho que uma palavra que cairia bem seria plenitude. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo capacidades maiores, condições melhores de viver, a gente vai se sentindo mais pleno, mais em paz, mais feliz, mais aconchegado. É uma questão semântica. Então, a plenitude pode falar disso, porque como será para mim, hoje, pensar em viver um mundo onde não mais haverá estupro, assassino? Eu vou me sentir melhor. De alguma forma, isso vai me dar mais plenitude, mais segurança ao andar nas ruas. Um mundo regenerado, eu não vou precisar de uma OPP, porque as pessoas são mais conscientes e elas vão se ajudar um pouco mais. Então, isso pode me trazer um bem-estar diferenciado. Da mesma maneira que quando eu conquisto um título universitário, depois eu conquisto um mestrado, tudo isso são estágios de bem-estar, de plenitude, de crescimento que nós vamos vivenciando. Então nós vamos ter bem-estar, felicidade ou infelicidade em qualquer dos estágios por onde passarmos. O que vale é essa construção do nosso processo evolutivo que traz uma plenitude de viver, de enxergar, de sentir, né? E de poder agir. Porque quanto mais plenitude nós temos, mais competência e capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio, que é um grande gozo para o espírito, né? A capacidade de vir fazer acontecer, né? Que realmente nós vamos desenvolvendo todas as outras virtudes e sensações. O que a gente confunde muito, Ramon, que eu ia falar, aproveitando que a Luciana falou, a gente confunde muito felicidade com falta de desafios, com falta de problemas, com falta de questões para a gente resolver. Os grandes avatares que eu sempre aqui na Terra, eles tiveram seus problemas, mas eles eram felizes. Você pegar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, eles eram felizes. Chico Xavier, eles eram felizes, mas eles tinham seus problemas. É que a gente confunde a felicidade com a falta de problema. Quando a gente não tiver mais problema, a gente vai ser feliz. E isso não acontece, né? Perfeito. Preciso avançar, mas a gente pode depois continuar acrescentando mais a respeito do tema. Eu concordo com alguns pontos de vista, outros a gente precisa discutir um pouco mais, sempre lembrando à luz da doutrina espírita na questão da visão que há sempre progresso, né? Eu vou pular uma parte aqui, vamos pensar aqui nas penas futuras, né? A gente falou bastante
sobre as diferentes religiões de inferno, céu, não sei o quê. E a gente também observa no estudo do cristianismo, principalmente, que o inferno cristão ele é muito parecido com o pagão. Quem sabe o que é paganismo? Paganismo eram religiões politeístas da época romana, das épocas da Grécia e das épocas abrâmicas também. Então, todo mundo que não era monoteísta era, de certa forma, pagão. E tinha-se todo aquele trabalho para transformá-los monoteístas, acreditarem em Deus. Foi um processo, um estágio que a humanidade passou. E há uma diferença salutar entre o inferno pagão, que é uma cópia quase perfeita, quase Ctrl-C, Ctrl-V, do inferno. O inferno cristão é uma cópia quase perfeita do inferno pagão, com essa diferença salutar. Existe um rei do inferno, quem é? O diabo, né? De acordo com a crença das nossas religiões aí. No inferno pagão também existe um diabo, né? O chamavam de Hades e outros lá. Qual é a diferença? Hades, e outra lá, era responsável apenas por administrar o Tártaro, vamos dizer assim. Ele era só responsável por administrar. E ele não influenciava as pessoas que não estavam lá ainda. Ou seja, ele só garantia que ninguém entrasse e ninguém saísse sem o consentimento dele. Só isso. No inferno cristão, como é? Ele vai lá... O diabo tenta. O diabo tenta. Buscar. O diabo vai lá e fala: eu tive um pensamento ruim. É o diabo. Né? Eu não sei o que. É o diabo. Pô, mas o diabo, coitado do diabo, né? O diabo faz tanta coisa ruim e a gente não faz nada, né? A gente é santo. A gente é santinho. A gente está aqui a passeio. Então essa é a diferença. Uma outra diferença muito interessante é que no inferno pagão as penas elas eram individualizadas. Eu não vou falar, tinha algumas, né? Por exemplo, a roda de Ixon, onde era uma pena para um determinado tipo de pecado, onde a pessoa era presa numa roda e ficava rodando eternamente. Mas era exclusivamente dele aquela pena. Ixon era o nome do personagem dessa história que teve essa punição. Tinha a pedra de Sísifo também. Era um outro tipo de punição para um outro tipo de pecado, né? Onde a pessoa ficava empurrando uma pedra até lá em cima, quando chegava lá em cima, voltava lá de baixo. E ficava assim eternamente. Né? E tinha, assim, era individualizada. Qual a diferença do inferno pagão, do inferno cristão? É que todo mundo queima no inferno, todo mundo junto e misturado, né? Então é uma questão bem ilógica também, porque o mesmo que estupra e rouba uma galinha tem a mesma punição, que está em desacordo com a justiça, com a lógica, com a lei de Deus, né? Uma outra questão interessante é que Jesus ele falava do inferno, mas ele não ficava falando em castigo corporal, que era diferente das outras religiões. Falamos já do livro Purgatório, que a gente adiantou estrategicamente esses temas, e a conclusão que a gente tira disso. O que a gente pode levar de conhecimento? É muito legal saber, o céu, o inferno, a visão do Espiritismo, não existe céu e inferno. Existem estados de consciência. Qual estado de consciência que cada um de nós está hoje? E o que nós vamos fazer para alcançarmos um estado de consciência melhor do que estamos? É a reflexão que a gente deixa para que possamos todos juntos, num braço só, nos encontrarmos nas esferas superiores, trabalhando juntos, falando: lembra daquela palestra que a gente ouviu lá, que a gente conversou a respeito? Então, desde lá eu só progredi, não estacionei. E vocês lembrem de mim, porque eu com certeza vou ficar para trás um pouquinho, porque eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, gente, eu queria agradecer a todos, que Jesus abençoe.